Estamos ao vivo. Fala, combatentes! William do FPM por aqui. Estamos ao vivo aqui, direto da nossa semana extravagante. Hoje é a nossa primeira aula dessa semana inteira de aulas que vocês vão ter aqui conosco no canal. Beleza? Então, galera, seguinte, aqui é direto ao ponto, beleza? Mas antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, eu quero saber, combatente, de onde você que está aí me assistindo agora, você está me acompanhando, beleza? Fala a tua cidade, teu município, coloca aí no chat que eu quero ter essa interação aí com vocês, beleza? E é também o tempo que o pessoal vai entrando na live, tá ok? Não esquece também de deixar o like aí, se inscrever no nosso canal, é muito importante. Na aula de hoje, iremos ver aqui, como vocês estão vendo na tela, os crimes de tortura, a nossa lei 9455 de 47. William, ela é tão velha assim essa lei? Sim, senhores, ela é bem velhinha, mas vamos trazer aqui tudo nessa aula de hoje para vocês, beleza? Aqui está um pouco de quem que vai ser o seu instrutor, certo? Já fui oficial R2 de cavalaria aí no Exército Brasileiro, já fui guarda municipal, hoje estou como servidor público militar estadual, certo? Sou o mentor aqui do Assim Falou Papa Mike, serei o seu instrutor de legislação extravagante, tá certo? Aqui as nossas redes sociais, ó, o arroba Assim Falou Papa Mike, arroba Assim Falou Papa Mike, tá ok? Ó, sobre esse negócio aqui da rede social, guarda aí que eu tenho um presente, um bônus especial para você que está nos acompanhando aqui no ao vivo. Calma aí. Mas antes, eu quero explicar aqui para você, combatente, qual que é a importância de você estudar legislação extravagante para o seu concurso aí, certo? Você que está estudando para a área policial, guardas municipais, ok? Por que eu quero trazer isso aqui? Porque o nosso cérebro, senhores, ele funciona de uma maneira simples, tá? De uma maneira simples. Não adianta eu querer ficar decorando as coisas, né, sem entender o motivo pelo qual ali eu estou aprendendo, estou decorando aquilo, tá certo? Então, nós temos aqui muitas leis para poder abordar, tá ok? Hoje, como eu falei para vocês, vamos abordar a lei dos crimes de tortura, certo? Então, para que vocês entendam a importância, tá aqui, ó, a importância de vocês estudar isso, eu vou explicar aqui para vocês. Vamos lá. Senhores, quando a gente fala de concursos aqui de polícias militares, polícias penais, polícias civis, eu vou dar uma bloqueada no áudio aqui do computador, porque senão vai ficar chegando mensagem aqui direto. Pronto. Então, temos as polícias penais, militares, civis, temos também as guardas civis municipais, que serão futuramente as polícias municipais, certo? Todos esses concursos aqui, senhores, vocês sabem o que é que eles têm em comum? Eles têm em comum, senhores, duas matérias. Duas matérias. Aí você me pergunta, William, quais são essas duas matérias? São elas português e legislação extravagante, senhores. Português e legislação extravagante. William, então quer dizer que a lei de tortura ela vai cair tanto para a polícia militar, quanto para a polícia penal, polícia civil e guarda municipal? Possivelmente, certo? Não vai ser, assim, uma regra que a lei de tortura vai cair para todos. Mas uma coisa que eu posso dizer com certeza aqui para vocês é que em 90% dos casos, vai estar sendo cobrado essas principais legislações, que é a lei de tortura, lei dos crimes hediondos, lei de abuso de autoridade, entre outras, que nós iremos abordar nessa semana aqui com vocês, tá certo? Então, você estudando conosco aqui para essa aula de crimes de tortura, você já abrange uma gama muito grande aí de concursos, tá certo? Então, por isso, a importância de você, combatente, que quer garantir a sua aprovação em 2025, estudar isso aqui, ó, legislação extravagante, tá certo?
Dito isso, senhores, vamos começar a aula de hoje? Vamos, mas antes, rapidinho aqui, ó. Rapidinho aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, a nossa rede social, né? Assim falou Papa Mike. Pronto. Você, combatente, que está assistindo a gente aí pela Semana Extravagante, você que está assistindo a gente pela Semana Extravagante, você vai poder participar de um sorteio que nós iremos fazer. William, como é que vai funcionar esse sorteio? Eu vou contar daqui a pouquinho, certo? Daqui a pouquinho para vocês, mas guarda isso aí. Nós iremos fazer um sorteio e já já eu explico para você que está nos acompanhando o que é que vocês vão ganhar, beleza? Então, vamos começar a aula de hoje. Vamos começar a aula de hoje. Deixa eu ver quantas pessoas que já estão aqui conosco ao vivo. Ó, vai entrando, já vai colocando aí de qual cidade, qual município você está nos assistindo. Show? Feita a nossa apresentação inicial aqui, senhores, vamos começar com o que de fato interessa. Lei dos Crimes de Tortura, Lei 9455. Primeiramente, é importante que nós falemos aqui da previsão constitucional. Previsão constitucional. Ó, e para ministrar essa aula aqui no gás máximo para vocês, vou colocar logo meu energéticozinho aqui, beleza? E por enquanto você vai deixando seu like aí no vídeo, vai se inscrevendo no nosso canal. Se você quiser, você pode estar enviando esse grupo, essa aula de hoje lá nos seus grupos do WhatsApp também, grupos de estudo, manda lá para o pessoal que a aula de hoje é gratuita, beleza? Então vamos para a previsão constitucional. E onde é que está previsto, William, os crimes de tortura na Constituição? Lá no artigo 5º, senhores, artigo 5º da nossa Constituição, tá certo? Artigo 5º e o inciso aqui também para vocês, ó. O que é que ele diz? A lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis, grave essas palavras aqui, ó. Insuscetíveis de graça ou anistia, a prática de tortura. Deixa eu colocar um marca-texto aqui, que vai ficar melhor para destacar isso aqui para vocês, ó. Tortura, tráfico, terrorismo e os crimes hediondos. Então, os crimes de tortura, tráfico, terrorismo e hediondos, eles vão ser, senhores, aqui, ó, inafiançáveis e insuscetíveis. Tá certo? Ó, muita atenção nisso aqui, senhores, porque isso aqui, costumeiramente, é questão de prova, tá? Nas bancas aí de concursos policiais. Eu vou botar um mnemônicozinho aqui para vocês nunca mais esquecerem disso aqui. A Constituição, ela vai trazer para nós aqui, ó, os crimes inafiançáveis, vai trazer também os crimes imprescritíveis. Eu vou abreviar aqui, tá? Imprescritíveis. E vai trazer também os crimes insuscetíveis, tá certo? Os crimes insuscetíveis. William, e quais são esses crimes aí? Combatente, vem aqui comigo, ó. Presta muita atenção. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Quais são os crimes inafiançáveis? Você vai lembrar aqui, do mnemônico. Seguinte mnemônico aqui, ó. Tra, certo? Você vai lembrar do mnemônico tra, com 3T. Por que tra, William? Tráfico, terrorismo, tortura, racismo, ação de grupos armados e os crimes hediondos. Então, esses são os crimes inafiançáveis. Já pode anotar aí no teu caderno, beleza? Imprescritível, William. Tem algum mnemônico? Tem sim. Falou imprescritível, vocês vão lembrar aqui, senhores, da ração. O R de racismo
E o A, aqui, o ação, já está dizendo, né? Ação de grupos armados. Tá ok? William, insuscetível tem bizu? Tem também, senhores. Que é o 3TH. 3TH. Tráfico, terrorismo, tortura e os crimes hediondos. Tá? Tá aqui, ó. Tráfico, terrorismo, tortura e hediondos. Beleza? Então anote isso aí no teu caderno. Eu estou abreviando aqui para termos uma dinâmica melhor, mas anote isso aí no teu caderno que com certeza vai cair na tua prova. Quando nós formos aqui para as questões, vocês vão ver o quanto que isso aqui é cobrado em prova. Beleza? Então, vai responder aqui também os mandantes, executores e os que, podendo evitar, se omitiram, certo? Então, isso aqui tem o que aqui para nós? O que é que isso aqui fala para nós? Que vai responder tanto por ação quanto por omissão. Existem os crimes comitivos e omissivos, tá certo? Vamos avançar aqui. Quais são os tipos de tortura? Quais são os tipos de tortura? Nós temos aqui, ó. Certo? Nós temos aqui 6 tipos de tortura. Vocês já vão ver quais são. Temos a tortura prova, tortura crime, tortura discriminação, tortura castigo, tortura própria, tortura omissão. Não precisa se preocupar muito com isso aqui não, certo? Porque não tem muito o costume de cair em prova não. Mas eu trouxe para vocês por fins didáticos, para vocês conseguirem entender melhor aqui o esquema da lei, tá certo? E aqui estão os nossos crimes de tortura. O primeiro é o de constranger alguém mediante... Cara, esse, ó, antes de falar aqui para vocês, esse mnemônico aqui, esse mapa mental que eu montei para vocês, que inclusive já está disponível lá na apostila, tá certo? Tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui está disponível lá na apostila que eu montei para vocês. William, como é que eu faço para ter acesso a essa apostila? Tem 2 caminhos. Se você está acompanhando pela Semana Extravagante, essa apostila já está disponível lá no grupo do WhatsApp. Mas como esse vídeo, essa aula vai ficar salva aqui no canal, então vai ter pessoas que vão assistir posteriormente. E essas pessoas que assistirem posteriormente, obviamente não vão ter mais acesso ao grupo, porque já vai ter encerrado a Semana Extravagante. Mas essas pessoas podem ter acesso ao material em PDF da aula? Podem. A apostila que a gente montou aqui para vocês. Como é que essa pessoa vai fazer? Senhores, vai estar disponível aqui na descrição do vídeo, vai ter um link aqui, ó, apostila crimes de tortura, certo? Por apenas R$5. É um valor simbólico que a gente coloca aí, tá certo? Por apenas R$5. William, mas eu estou participando da Semana Extravagante. Para vocês é totalmente gratuito. William, mas eu queria aproveitar aqui a gratuidade do material. Aí, combatente, você tem que ficar ligado, acompanhar nossas redes sociais para estarem aqui presentes conosco no próximo evento ao vivo que estivermos realizando. William, eu ainda não estou no grupo do WhatsApp, mas eu gostaria de participar. Eu estou assistindo aqui enquanto ao vivo pelo canal. O link do grupo também vai estar na descrição do vídeo, tá certo? O link do grupo vai estar na descrição do vídeo. Deixa eu apagar isso aqui para a gente poder dar prosseguimento. Entenderam aí, né, senhores? Vamos seguir aqui. Canetinha. Então, o primeiro crime é o de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, causando sofrimento com dolo específico de... Aqui, ó, perceba. Não é um dolo genérico, é um dolo específico. É um dolo específico. E aí a gente tem aqui, ó, a tortura prova. Tortura prova, que é o primeiro tipo que eu falo lá para vocês, que é com dolo específico de confissão, declaração, informação, tá certo? Tortura com o dolo específico de ação ou omissão de natureza criminosa. Essa aqui é a tortura crime. É a tortura crime. Tá na sequência aqui, tá, senhores? Essa aqui é a tortura discriminação. Discriminação, vou abreviar. Com dolo específico de discriminação religiosa ou racial. Também vai ser crime de tortura, tá certo? Também vai ser crime de tortura. Ó, próximo. Submeter pessoa sob a sua guarda, poder ou autoridade. Guarda, poder ou autoridade, certo? Usando de
violência ou grave ameaça, tá, você pode ver que você bateu o olho aqui, você consegue identificar a letra da lei, tá certo? Porque tá muito bisurado esse mapa mental aqui que eu montei para vocês. Usando de violência ou grave ameaça, causando intenso sofrimento. Cuidado nisso aqui, ó. Muito cuidado nisso aqui, tá certo? Por que, William? Porque no tipo de tortura castigo, que é esse tipo de tortura aqui, nós temos a figura do intenso sofrimento. Então, se a questão vier dizendo, né, todo esse esquemazinho aqui, submeter pessoas sob a sua guarda, poder, autoridade, usando de violência ou grave ameaça, aí se ela disser causando sofrimento físico, mental, com dolo específico de castigo pessoal como forma de prevenção, vai estar errado, porque faltou a figura do intenso sofrimento, que só tem aqui na tortura castigo. Tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é tortura castigo, tá certo? Tudo isso aqui é tortura castigo. Aí vem o próximo, que é submeter a pessoa presa a sofrimento físico ou mental não autorizado em lei. Não autorizado em lei. Então, se o sofrimento, né? Se existe um sofrimento ali que seja autorizado em lei, William, me dá um exemplo disso. Cara, por exemplo, a questão de, vamos supor que tem algum tipo de trabalho, né, que o preso vai ter que fazer ali enquanto detento. Ele vai ter que fazer alguma coisa que ele vai ter que fazer ali, alguma medida que ele tem que cumprir lá da lei de execução penal. Mas eu estou sofrendo intensamente, né? Intensamente não, porque intensamente é só aqui nesse segundo, né? Mas ele fala, mas eu estou sofrendo, independente, se tiver previsto lá na LEP, independente, a lei só fala que é não autorizado em lei, tá certo? Guarde isso aí, essa aqui é a tortura própria. E por fim nós temos, né, como eu falei para vocês, iríamos ter aqui os crimes de omissão, certo? E aqui está o crime de omissão. Aquele que tem o dever legal de impedir ou investigar a tortura e nada faz, senhores. Essa aqui é a tortura omissiva. Agora percebam aqui o pulo do gato. Ó, em todos os tipos de tortura, com exceção desse aqui, a pena vai ser igual. Então aqui, ó, reclusão de 2 a 8 anos, reclusão de 2 a 8 anos, reclusão de 2 a 8 anos. Somente aqui que vai ser a metade, ó. Não vai ser reclusão, vai ser detenção. Detenção de 1 a 4 anos. Então guarde isso aí, combatente. Todos os tipos de tortura, de modo geral, de regra geral, são com a pena de reclusão de 2 a 8 anos. Certo? 2 a 8 anos, com exceção da tortura omissiva, que nós temos aqui a pena de detenção de 1 a 4 anos. Beleza? Vamos lá. Próximo. Deixa eu ver em quanto tempo de aula que a gente está aqui já. Beleza, vai dar para bater tudo. E aí, senhores, estão gostando aí da aula? Estão conseguindo acompanhar? Está muito rápido, está muito devagar? Como é que está aí? Comenta aí no chat, por enquanto, que eu bebo mais um pouquinho aqui do meu energético, né? Vamos lá. Comenta aí no chat. E outra coisa, se você ainda não deixou o like no vídeo, deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal. Essa aula aqui ela vai ficar salva com as ressalvas que eu falei para vocês, né? Com as ressalvas que eu falei para vocês. Ou seja, isso daqui, ó. Eita, eu apaguei. Mas basicamente é o seguinte: todo esse material aqui que eu estou ministrando para vocês, nós temos uma apostila desse material, certo? Cada aula vai ter uma apostila. Ok? Cada aula vai ter uma apostila. Quem está no nosso grupo da Semana Extravagante, quem está participando da Semana Extravagante, lá no nosso grupo VIP do WhatsApp, vai ter acesso a esse material de maneira gratuita. Tá? Nós estamos mandando gratuitamente lá no nosso grupo. Mas quem não está assistindo ao vivo, vai ter acesso a esse material? Também pode ter, certo? Mas aí a gente coloca aqui um valor simbólico de apenas R$5, tá certo? William, onde é que eu posso acessar esse material, essa apostila de crimes de tortura? Aqui na descrição do vídeo vai ter o linkzinho aí para quem não estiver assistindo ao vivo, tá adquirindo. Quem está assistindo ao vivo, quem está no grupo, William, não paga isso aqui. Fechou? Vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. Senhores, falamos dos crimes de tortura, que são 6, tá certo? E agora vamos falar das qualificadoras dos crimes de tortura. Aqui nós temos 2 qualificadoras. Nós temos a qualificadora
de resultado de lesão corporal grave ou gravíssima, não há o que se falar de média, leve, certo? É grave ou gravíssima. Você vai gravar GG, você vai levar isso aí, ó, GG, lesão corporal GG, grave ou gravíssima, tá certo? Ou ainda quando há um resultado morte. São os dois tipos de qualificadoras de crimes de tortura. Aí a pena, obviamente, vai mudar, porque vai ser uma tortura qualificada. Em ambos os casos, obviamente, vamos ter aqui a reclusão. Porém, na lesão corporal grave ou gravíssima, vai ser uma reclusão de 4 a 10 anos. Na tortura com resultado morte, nós vamos ter uma reclusão de 8 a 16 anos. Grava isso aqui, hein? Tem banca que gosta de cobrar essas penas, gosta de trocar, inclusive, reclusão por detenção e por aí vai. Tá certo? Grave isso aqui. Majorantes de tortura. Falamos dos crimes de tortura, falamos das qualificadoras, agora nós vamos falar sobre as majorantes, tá certo? Quais são as majorantes do crime de tortura? Olha, veja só, se a tortura ela for cometida por um agente público, vai ser majorante. Se ela for cometida mediante sequestro, vai ser majorante. Se ela for cometida contra a dica G, William, mas o que seria a dica G? Senhores, dica G, deixa eu colocar aqui para vocês gravarem isso aí, tá? Dica G, tá certo? Quem é aqui o D? Senhores, o D é de Dé. Opa, peraí que bugou a canetinha aqui. Deixa eu dar uma apagada aqui rapidinho, que bugou a caneta. O D aqui, senhores. Vamos lá, se quiser apagar já pode, viu? Bugou aqui. Ou escrever por cima mesmo, não tem problema não. O D, senhores, é de deficiente. O I é de idoso. O C, obviamente, de criança. Tá certo? O A é de adolescente. O G é de gestante. Tá certo? Deixa eu escrever o restante aqui. Deficiente. Ok? Então, se a tortura é cometida mediante sequestro por agente, olha o tanto de majorante aqui que a gente tem, ó, mediante sequestro por agente público contra deficiente, contra idoso, contra criança, contra adolescente ou contra gestante. São 7 tipos de majorante, tá certo? Essa pena, senhores, seja essa daqui, né? Seja essa daqui, seja essa daqui, seja os outros tipos de tortura, ela vai ter ela vai majorar, melhor dizendo, ela vai majorar de 1/6 a... Guarda isso daqui. Por quê? Porque a banca vai trocar, combatente. Vocês vão ver quando a gente for para as questões, tudo que eu estou falando aqui para vocês. Ela vai colocar 1/4, ela vai colocar metade, ela vai colocar o que ela quiser aqui, tá certo? Mas gravem que é 1/6 a 1/3, 1/6 a 1/3. Falou em majorante, 1/6 a 1/3. Fechou? Vamos lá. Para fecharmos aqui a parte teórica, efeitos automáticos da condenação. O que é o efeito automático? É aquilo que acontece automaticamente após o indivíduo ser condenado. Condenado, não é sentenciado, não é processado, é condenado. Se ele foi condenado por crime de tortura, então ele vai, obviamente, perder o seu cargo, emprego ou função pública e vai ser impedido, ou interditado ou impedido para o exercício daquele cargo pelo prazo do dobro da pena aplicada. Cuidado que as bancas também trocam isso aqui, tá? Ela coloca o triplo, ela coloca o quádruplo, ela muda isso aqui, certo? Mas é o dobro, beleza? Vamos lá. Só para reforçar isso aqui, galera, majorante é o quê? 1/6 a 1/3. Efeito automático da condenação. O indivíduo ele vai perder o cargo de função e vai ser interditado, impedido de exercer aquele cargo, certo? Pelo prazo do dobro da pena aplicada ao indivíduo, tá certo? Então,
Já batemos toda a parte teórica, agora vamos para a parte prática, que é a parte que eu mais gosto aqui, tá certo? Então, comenta aí no chat se a aula tá bacana, se a aula tá legal. Enquanto vocês comentam aí, deixam um like de vocês, se inscrevem no canal. Eu vou tomar outro golinho aqui do meu energético, tá certo? Essa hora ainda tem gente entrando aí, viu, senhores? Ainda tem gente entrando na live, certo? Na nossa aula aqui. Então é isso aí, beleza? Vamos dar prosseguimento aqui à nossa aula de hoje, tá certo? Para quem está chegando agora, aí na aula, tá caindo de paraquedas aqui, tá acontecendo a nossa semana extravagante, tá certo? Semana extravagante. Uma semana inteira de aulas gratuitas que estamos lançando aqui no canal para vocês, tá certo? E se você está assistindo ao vivo, você tem a oportunidade de entrar no nosso grupo do WhatsApp e ter acesso aí a exclusividades. Quais são essas exclusividades? Por exemplo, a apostila aqui da aula, você consegue ter acesso de maneira 100% gratuita, você não precisa pagar nada. Agora, se você está assistindo depois, você vai ter que pagar um valor simbólico aqui para acessar o material em PDF, a nossa apostila. O material, senhores, ele não é assim, deitado, sabe? Não é em modelo horizontal, né? Vamos dizer assim. Ele é numa apostila A4 ali, todo padrão, certo? Para vocês estudarem só o supra-sumo ali da lei. Fechou? Vamos lá? Vamos dar prosseguimento aqui, senhores. Vamos dar prosseguimento, que a meta é terminar essa aula aqui em, no máximo, 1 hora. Não até 1 hora, mas no máximo 1 hora. Vamos lá. Questão de número 1, senhores. Questão de número 1. Deixa eu colocar a caneta vermelha aqui, que ela destaca mais. Ele quer aqui, ó, a incorreta. Cuidado, quando você estiver fazendo questão, sublinhe, risque isso aqui, tá certo? Se quer a incorreta, se é incorreta. Principalmente na prova, tá certo? Porque eu mesmo já caí em muita pegadinha de prova por conta disso aqui. A questão estava pedindo a incorreta e eu marquei a correta. Conta aí no chat se você já caiu nessa pegadinha aí de prova. Beleza? Só quem já caiu sabe do que é que eu tô falando. Vamos lá. Constitui crime de tortura submeter alguém sob a sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental. Olha aqui que palavrinha, né? A palavrinha chave aqui, ó, da questão. Como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Que tortura é essa aqui, meus amigos? Tortura castigo. E tá certinho. Como tá certinho ele que é incorreta, não é o nosso gabarito. Tá ok? Letra B. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Sim, vocês vão lembrar lá que eu falei para vocês. O crime de tortura ele vai ser inafiançável e insuscetível, certo? Ele só não vai ser ali imprescritível. Então, ele pode prescrever sim, tá certo? Como tá correto, não é o nosso gabarito. Letra C. O crime de tortura tem pena aumentada se o crime é cometido contra criança, ok, gestante, ok, portador de deficiência, ok, adolescente ou maior de 60, que é o idoso, tá certo? Então tá correto também. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental com o fim de obter informação, declaração, confissão da vítima ou de terceira pessoa. Essa aqui é a tortura prova. E também está certinho aqui. Só nos resta a letra E. Também responde pelo crime de tortura e incorre na mesma pena aquele que se omite. Não, galera, não. Vocês lembram que eu falei para vocês que o único tipo de tortura que tem uma tipificação diferente ali das demais penas de tortura é o crime de tortura à omissão. Ela tem a pena de detenção de 1 a 4 anos, enquanto os demais crimes de torturas, certo? Comuns, vamos dizer assim, eles têm a pena de reclusão de 2 a 8 anos, tá certo? Vai mudar quando for uma tortura qualificada e etc, tá certo? Então, não é a mesma pena, não é a mesma pena. São penas diferentes, portanto, esse aqui é o nosso gabarito, é que ele quer a incorreta. Vamos para a questão número 2? Tá aqui o gabarito para vocês. Ó. Número 2. Peçanha, guarda municipal, efetuou
efetuou a prisão em flagrante de Fábio pela prática do crime de tráfico de drogas, uma vez que este portava grande quantidade de substância aqui, né? Fábio foi conduzido à sede da prefeitura e lá Peçanha cobriu a cabeça de Fábio com um saco plástico, jurando de morte, asfixiando, babá. Teve toda essa situação aqui, né? Aí vamos ver o que foi que Ronald fez. Ronald, chefe imediato de Peçanha, apenas presenciou os fatos, nada ordenou e sequer tocou em Fábio. Considerando a situação hipotética narrada, é correto afirmar que, senhores, não precisa, né, a gente ler tudo aqui, mas o que aconteceu aqui? Peçanha cometeu o crime de tortura e Ronald, certo, que era o chefe dele, que tinha por dever aqui fazer alguma coisa, né, impedir aquela prática ali criminosa, delituosa, ele nada fez. Então, Peçanha cometeu o crime de tortura na modalidade comitivo, certo? E Peçanha não, Ronald cometeu o crime de tortura omissivo, tá certo? Então vamos ver qual é a alternativa que fala isso aqui pra gente. Peçanha e Ronald praticaram o crime de tortura. O primeiro por ação e o segundo por omissão. É exatamente isso aqui, ó. Letra B de Bravo. Fechou? Tá aí o gabarito para vocês. Questão 3, meus amigos. Questão 3. Ó, e lembrando para vocês aqui, tá? Lembrando para vocês aqui. Daqui a pouquinho eu vou revelar para vocês como é que vai ser o nosso sorteio aí da semana semana extravagante. Pausa para o energético, né? O energético que dá o gás aqui para a gente montar e trazer o melhor para vocês. Fechou? Vamos lá, vamos voltar aqui. Questão de número 3. A Lei 9455 define os crimes de tortura. Sobre essa normativa, assinale VOF. Vamos lá. Primeiro, o Brasil tipificou o crime de tortura em observação à obrigação assumida pela ratificação da Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos, degradantes. Sim, senhores, sim. Certo? Isso daqui também tem previsão constitucional, tá certo? É vedado lá na nossa Constituição os tratamentos, né, os tratamentos ou penas cruéis, desumanos, degradantes e etc. Tá certo? Então isso aqui tá certinho. Constitui crime de tortura submeter alguém sob a sua guarda, poder, autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental. Senhores, como forma de aplicar castigo pessoal, medida de caráter preventivo. Qual é esse tipo de tortura? É a tortura castigo. Tem um intenso sofrimento? Tem. Então tá correto. O crime de tortura é inafiançável, sendo aplicável o benefício da graça ou anistia. Não, senhores. É insuscetível de graça ou anistia, tá certo? Portanto, está errado. E aí, a nossa sequência aqui é VVF, letra D, de Delta. Olha aí, ó. Aí o gabarito para vocês. 4, questão 4. Olha o homem. Solto, policial militar, em certa ocasião, ao realizar o patrulhamento do centro da cidade, flagrou a moto utilizada por uma conhecida dupla de assaltantes da sua região. E ela estava estacionada em um local obscuro. Acho que teve um. Não sei se o camarada é solto ou se é Souza, ficou um solto um Souza, mas é o mesmo sujeito. Ficou de campana e quando um dos homens chegou para recolher a moto, César deu voz de prisão, mas não o conduziu ao distrito policial. Em vez disso, manteve... Senhores, eu acho que a banca deu uma bisonhada aqui, certo? Aqui tem Souto, aqui tem Souza e aqui tem César. Mas é a mesma pessoa, beleza? Dá para entender claramente aqui que é a mesma pessoa. E aí, ó, não conduziu para o distrito, ele manteve amarrado, torturou o indivíduo e ele veio a falecer horas depois. Qual é a tortura que a gente está falando aqui, senhores? Nós estamos falando de uma tortura qualificada, tá certo? Porque houve a tortura e depois aconteceu o resultado morte do indivíduo, né? Da vítima aqui. E, portanto, se estamos falando de uma tortura com resultado morte, qual que é a pena aqui que vai ser aplicada, senhores? É uma reclusão de 2 a 8 anos? Não é. Se fosse 2 a 8 anos,
2 a 8 anos seria se fosse sem a qualificadora, tá certo? Cadê? É a reclusão de 8 a 16 pelo resultado morte, aumentado de 1/6 até 1/3 em razão de ter sido praticado por agente público? Exatamente, senhores. Ainda tem essa questão aqui da majorante, né? Tem a majorante aqui de 1/6, como eu falei para vocês, ó, lembra? 1/6 a 1/3, em razão de ter sido praticado por agente público, porque ele era policial militar, tá ok? C, reclusão de 10 a 20, não existe isso aqui. Detenção, não vou nem ler o resto, detenção não dá, né, senhores? Detenção não dá. É a letra B, o nosso gabarito aqui, B de bravo, tá certo? Tá aí o nosso gabarito para vocês. Questão de número 5, 50% aí, viu, senhores? 50%, estamos em 30 e poucos minutos de aula aí, né? Fechou. E aí, senhores, estão gostando da aula? Vamos interagir um pouquinho aqui antes da gente ir para essa questão 5. Vocês estão gostando da aula? Comentem aí no chat. Se você não estiver assistindo ao vivo, coloca nos comentários se você está gostando da aula, beleza? Vou tomar um restinho aqui do meu energético, né? Por enquanto, vocês vão colocando o feedback de vocês aí no chat, nos comentários, tá certo? Vamos seguir aqui agora. Vamos lá. Deixa eu ver se o retorno tá ok aqui. Questão de número 5, tropa. Acerca das disposições da Lei 9455, assinale a correta. Dessa vez ele quer a correta. Letra A. O sofrimento mental com o fim de obter informação da vítima causado pelo constrangimento mediante emprego de violência ou grave ameaça também é uma forma de tortura. Percebam que ele trocou tudo aqui, né? Trocou não, na verdade ele inverteu a ordem para dar uma confundida no candidato, né? Sofrimento mental com o fim de obter... Opa, mas espera aí, eu não vi dessa forma, professor, eu não vi. Cara, mas é a mesma coisa, ele só trocou a ordem aqui, beleza? Ó, sofrimento mental com o fim de obter informação da vítima, causado pelo constrangimento mediante emprego de violência ou grave ameaça, também é forma de tortura. Tá ok? Então, essa aqui tá certa. Vamos ver o restante? É conduta considerada crime a prática de constranger alguém mediante ameaça, ainda que leve. Opa. Não há esse negócio de ameaça leve. É grave ameaça para provocar ação, mesmo que de natureza não criminosa? Negativo, senhores. A nossa letra B aqui, ela está errada. Letra C. O crime de tortura cometido contra gestante tem sua pena aumentada? Sim. Mas é de 1/4 a 1/2? Negativo. É de 1/6 a 1/3. Vocês lembram disso aí que eu falei para vocês? 1/6 a 1/3. Letra D. Se o crime é cometido por agente público, a pena é aumentada. Sim, ela é aumentada, mas é até o dobro? Negativo. Tá aqui, ó. 1/6 a 1/3. E a última aqui, o crime de tortura é insuscetível de graça ou anistia, mas pode ser afiançado. Negativo, ele é inafiançável. Tá ok? Então, o gabarito aqui é a letra A, de aprovado, senhores. Questão 6. Quando o crime de tortura for cometido por agente público, haverá o quê, senhores? Haverá um aumento de pena, senhores. Haverá um aumento de pena. É uma majorante, tá certo? É uma majorante. Não há nem o que se falar aqui do restante. Não é atenuação, não é circunstância agravante, não é redução de responsabilidade penal e não deixará de ser punido criminalmente, muito menos, né? Letra A é o nosso gabarito. 7, questão 7. O servidor público condenado pela prática de tortura ficará impedido de exercer o cargo público. Ficará. E esse impedimento aqui, senhores, ele é o quê? É o prazo de quê? Do dobro da pena aplicado. Vamos ver qual é a questão que fala sobre isso? É a letra E. Dobro da pena aplicada. Gabarito, letra E. Questão 8. De acordo com a Lei 9455, suas alterações, a pena para o crime de tortura é aumentada de 1/6 a 1/3. Aqui sim. Se do crime resultar em lesão grave ou gravíssima, com certeza não. Aqui vai ser tortura qualificada, tá certo? Se o crime for cometido por agente público, sim. Se resultar em morte, também é qualificado. Se for cometido contra a mulher, não, é contra a gestante, viu?
Se o crime for praticado por menor, muito menos. Então, o nosso gabarito aqui é a letra B de Bravo. Questão de número 9, senhores. Faltam duas, senhores. Faltam duas questões. Faltam duas. Vamos para cima. Toma mais um golinho aqui do meu energético. Tá durando, hein? Tá durando. Vamos lá. Questão de número 9. Pedro constrangeu Paulo. Pedro constrangeu Paulo com emprego de violência, causando sofrimento físico em razão de discriminação religiosa. Lembram que pode ser uma discriminação de natureza religiosa ou racial? Seguimos. Configurando o crime de tortura nos termos da lei. Nessa situação, marque a alternativa correta. Mais uma vez, ele quer a alternativa correta. Vamos buscá-la? Vamos buscá-la. Letra A, senhores. Caso o crime praticado por Pedro resulte em lesão corporal grave, face a Paulo, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resultar na morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Galera, essas penas aqui estão corretas. Essas penas aqui estão corretas, ó. Cadê? Lesão corporal. Nós temos dois tipos de tortura qualificada. Quais são? Lesão corporal grave ou gravíssima. Temos aqui, grave. E nós temos a que resulta, né, na morte do indivíduo, na morte da vítima. E quais são essas penas? Será que a de lesão corporal grave é de reclusão? A gente tem certeza que é, né? Mas será que é de 4 a 10 anos? E a outra, será que é de 8 a 16 anos? Certo? Senhores, essa questão aqui ela tá certinha, beleza? Mas vamos supor que você não soubesse aqui, né? Vamos ver se dá para cortar o restante. Vamos lá. Letra B. O crime de tortura praticado por Pedro é inafiançável e suscetível. Olha a pegadinha aqui, ó. Eu já estava olhando aqui para ver o que estava errado, mas é justamente isso, ó. Ele é suscetível. Não é suscetível, combatente. É o quê? É o quê? É insuscetível. Insuscetível de graça ou anistia. Portanto, está errada a letra B. Letra C. Caso Pedro seja funcionário público, no crime de tortura, a condenação acarretará a perda do cargo. Sim, função, emprego, né, interdição pelo seu exercício. É pelo triplo? Negativo, senhores. É pelo quê? Pelo dobro da pena aplicada. Letra D, caso Pedro seja condenado, iniciará no cumprimento em regime aberto. Não, a lei não fala sobre isso aí não, beleza? A lei não fala sobre isso aí. Fechou? Então, nosso gabarito, obviamente, é a letra A, de aprovado. Vamos para a nossa última questão aqui da nossa aula de crimes de tortura. Vamos para a nossa última questão, que fala o seguinte: o crime de tortura e suas circunstâncias são tipificados em lei penal especial, que é a nossa legislação extravagante. Sobre o delito em questão, assinale a alternativa correta. Letra A. Novamente, ele quer o quê? Sempre façam isso, senhores, sempre. Ele quer o correto ou ele quer a incorreta? Então, se ele quer a correta, vamos buscar a correta aqui, tá certo? Letra A. Se o crime de tortura resulta em lesão corporal grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos. Negativo. Essa pena aqui está errada. É 4 a 10 se for lesão corporal grave ou gravíssima. E se for morte é quanto? 8 a 16. Não é 12 a 30. Então, a letra A está errada. Vocês percebem que as questões começam a se repetir algumas coisas, senhores? Pois é, vai chegar um ponto em que você, de tanto resolver questões, vocês vão perceber que vocês vão conseguir bater o olho na questão e resolver ela de imediato. Só que aí vocês têm que ter cuidado para ver se não está caindo nenhuma pegadinha. Tá ok? Cuidado. A soberba, ela precede a queda. Tá ok? Então, muito cuidado nisso aí. Letra B. A condenação pelo crime de tortura acarretará, tá dando muito refluxo aqui agora do energético.
acarretará na suspensão temporária do cargo, função, emprego público do sentenciado. Deixa eu ver o que é que está errado aqui. Condenação pelo crime de tortura acarreta suspensão, função, sentenciado. Condenado, ele tem que ser condenado, tá certo? Condenado. E a suspensão aqui, senhores, ela é pelo dobro da pena aplicada, tá? Também tá errado. C. Tortura não é afiançável pela autoridade policial, mas pela autoridade judiciária. Nem por um e nem por outro, senhores. Ela não é afiançável, ela é inafiançável, tá ok? D. A pena pelo crime de tortura será aumentada de 1/6 a 1/3. Opa, se o fato delituoso for cometido por agente público, tá correto, meus amigos, está correto, tá certo? Vou lembrar para vocês mais uma vez, falou em majorante de tortura, a gente está falando de cometido por um agente público mediante sequestro ou contra a dica G, que é deficiente, portador de deficiência. Nós temos o I de idoso, nós temos o C de criança, o A de adolescente e o G de gestante, a dica G, tá certo? Então, essa aqui está corretinha. Qual é o erro da letra E? O crime de tortura é suscetível, cuidado nessas palavrinhas, viu? De indulto individual, coletivo, mas não de anistia. Viajada total essa alternativa aqui. Galera, é o seguinte, 40 e poucos minutos aí, nós conseguimos bater tudo o que vai cair para você de tortura na sua prova. Tudo, beleza? Então você não vai precisar ficar assistindo aquela aula de 3, 4 horas, seja num curso aí que você esteja estudando, seja no YouTube, né? Você não vai precisar disso aí, beleza? Com essa aula aqui, eu tenho certeza que se você fizer a sua lição de casa direitinho aí, você vai gabaritar crimes de tortura na sua prova, tá certo? Agora vamos para a parte boa aqui da nossa aula ao vivo, beleza? Eu peço que vocês não saiam ainda, por quê? Porque agora eu vou revelar qual que é o nosso presente. Mas antes de eu revelar aqui rapidinho, comenta aí no chat quantas questões das 10 você acertou. Que eu quero ter uma noção aqui, mais ou menos, de quantas questões vocês estão acertando em média. Beleza? É bom isso aí, até para eu poder ter um norte aí na próxima aula de amanhã com vocês. Beleza? Vamos lá, deixa eu revelar aqui para vocês rapidinho. Ó, seguinte, estão vendo aqui, ó, a nossa rede social, Assim Falou Papa Mike, pronto. Lá no nosso perfil, vocês vão encontrar lá um post da nossa semana extravagante, tá certo? Nossa semana extravagante. Ele tá fixado lá no nosso perfil. Isso aí é pra galera do ao vivo, tá certo? Isso aí é pra galera do ao vivo. Ele tá fixado lá no nosso perfil. O que é que você vai fazer? Você vai chegar lá, você vai curtir o post e você vai comentar o seguinte. Você vai comentar: serei o ou a, né? Próximo. Serei o próximo ou a próxima aprovado. Deixa eu apagar isso aqui do lado aqui para ficar melhor para vocês verem. Ó. Você vai comentar isso aqui, ó. Serei o próximo aprovado. Beleza? Ou aprovado ou aprovada. Beleza? Vai comentar isso aqui, ó. Nesse post, você vai comentar isso aqui. Serei o próximo ou a próxima aprovada. William, o que é que eu vou ganhar com isso? Presta muita atenção, combatente. Você vai ver se não valeu a pena você ficar aqui até o fim. Beleza? Isso aqui é somente para quem está lá no nosso grupo, quem está participando da Semana Extravagante. Na sexta-feira, senhores, na sexta-feira, dia 10/1, no último dia do nosso evento, na nossa aula 5, olha aí, vamos disponibilizar 5 aulas gratuitas para vocês aqui. Aula 5, nós iremos fazer esse sorteio ao vivo com vocês, tá certo? Ao vivo com vocês. E quem for sorteado vai ganhar acesso à nossa plataforma
a nossa plataforma de legislação para as carreiras policiais, tá certo? Então, dentro da nossa plataforma, obviamente, você vai conseguir estudar para todos esses concursos aqui que eu falei, ó, para a Polícia Militar, para Polícia Penal, Polícia Civil e guardas municipais, as futuras polícias municipais. Por quê? Porque, senhores, como eu falei para vocês, português e legislação compõe, certo? 90%, compõe 90%, ou melhor dizendo, em 90% dos casos, tá certo? Dos concursos da área policial. Todos esses concursos aqui quase sempre vão cair português, vão cair legislação. Tá ok? Então, por isso a importância de você se preparar aqui, né, principalmente pré-edital, para legislação extravagante, tá certo? Então, comenta bastante lá. William, posso comentar mais de uma vez? Pode comentar mais de uma vez, tá certo? Você vai ter que curtir. Vou colocar aqui a sequência para vocês, ó. Curtir, certo? Curtir, comentar. Você vai compartilhar. Você vai compartilhar. E por último, você vai seguir o nosso perfil para você poder participar aqui do nosso sorteio na sexta-feira, dia 10 de janeiro, ao vivo aqui conosco na nossa aula 5. E aí, quem ganhar o sorteio vai ser contemplado com acesso 100% gratuito da nossa plataforma de legislação para carreiras policiais. Beleza? Senhores, foi um prazer estar aqui ao vivo com vocês, certo? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado aqui da nossa aula número 1 de crimes de tortura. Amanhã estaremos ao vivo novamente. Eu acho que a aula de amanhã, se eu não me engano, é crimes hediondos. Tá certo? Crimes hediondos. Vejo vocês na aula de amanhã, tá certo? Tamo junto, senhores, e até o próximo vídeo.